Fala galera, beleza? Começando mais um dia de palpites com vocês, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pirate Chips. Para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Felipe. Começando os palpites com vocês para o dia 7 de agosto de 2025, quinta-feira, galera. Uma quinta-feira que a gente tem Copa do Brasil, então nem vamos enrolar tanto com vocês. Só peço para vocês não esquecerem de dar aquela força pra gente, que não custa nada, hein, galera? Ajudar a gente aí só deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, comentando, compartilhando para quem puder. Também as nossas redes sociais, segue a gente lá, é muito importante. Também é o nosso grupo grátis, o link tá aí na descrição, beleza? Vasco da Gama e CSA, galera, 8 horas da noite. Primeiro jogo foi 0 a 0, tá? Na casa do CSA, e a gente pegou esse empate, deixei aqui pra vocês, estava numa odd muito alta, o empate aí a favor do CSA, se eu não me engano uma odd de 1.8 ou até uma odd de 2 o empate, tá? E o jogo ficou 0 a 0. E o Vasco agora vem com uma odd de 1.40 jogando dentro da sua casa. Tem valor? Galera, não tem. O Vasco não vem numa fase boa, tá? Então não justifica, mesmo que seja o CSA, essa odd tão baixa para o Vasco da Gama, tá? Eu acredito que o Vasco vai ganhar, eu acredito que o Vasco vai se classificar, acredito, mas dá para confiar nesse Vasco? Não dá, galera. O Vasco vem num momento muito ruim, é o time que não venceu nas últimas 7 partidas. Como que vai confiar no time desse? Não tem como. Para mim, valor novamente no CSA, tá? Pode ser que o CSA tome aí 2, 3 a 0, pode ser, mas pra mim é mais difícil acontecer do que 1 a 0 pro Vasco, ou 2 a 1 pro Vasco, até mesmo um empate de novo, tá? Não duvido, pra mim o CSA vem fechadinho pra tentar segurar o time do Vasco, tá? E tentar sair no contra-ataque e fazer um gol, ou se tentar jogar de igual para igual, aí vai ficar difícil, porque o time do Vasco realmente, tecnicamente, é melhor, tá? Mas pra mim, o valor tá no CSA, como eu já falei, um handicap asiático, mais 2 a favor do CSA, gosto bastante. Com essa odd de 7, com certeza vai abrir essa linha, tem que abrir essa linha, né? Então, handicap asiático mais 2, né? Que significa, se o Vasco vencer por 2 gols ou mais, por 2 gols de diferença, a gente tem a aposta devolvida. Agora, se ele vencer por 3 gols ou mais, que a gente tem um head. E eu não acredito nisso. Pra mim, também 1 a 0 pro time do Vasco, a gente tem um win, tá? 2 a 1 Vasco, 3 a 2 Vasco, tá? Qualquer resultado com um gol de diferença pro Vasco, Vasco vencendo por 1 gol de diferença, a gente tem um win. Um empate, win. Vitória do CSA, win também, tá? Então eu gosto dessa entrada primeiramente, mas eu gosto do Vasco também para estar se classificando. Vai ter uma odd de 1.20, 1.20 e pouco aqui, tá? Dá para buscar, é melhor do que buscar, na minha opinião, algo a favor do Vasco nessa odd baixa, tá? Então não ficarei com essa vitória só no ao vivo, se o Vasco estiver muito bem, pode ser um jogo bom para cantos pro Vasco, tá? Porque, na minha opinião, o CSA vem fechado, como eu falei, para tentar um contra-ataque. Então, o time que vem mais fechado, tendência que sofra muitos escanteios, tá? Então, o Vasco vai produzir bastante jogando dentro de casa, né? Não sei se vai conseguir fazer gol, mas pelo menos vai tentar empurrar. Então, o escanteio é provável que saia. Finalizações do Vasco também é provável que saia, tá bom? Próximo jogo, temos aqui, galera, CRB e Cruzeiro, tá? Esse jogo aqui, 9 horas da noite. Galera, eu só não vou contra o Cruzeiro porque ele voltou a vencer, né? Venceu o Botafogo aí, né, no final de semana por 2 a 0. Então pode ser que venha muito animado para esse jogo, porque senão eu ia realmente a favor do CRB. Porque o primeiro jogo 0 a 0 e agora decide na casa do CRB, onde é muito chato, tá, galera? Pode ser um jogo que o Cruzeiro vai se complicar. Mas pra mim, galera, eu vou ficar a favor do Cruzeiro. É um time que tá brigando ali na liderança do Brasileirão, tá? E, se eu não me engano é o líder, né? Venceu o Botafogo e o Flamengo acabou empatando, então ele é o líder. E pra mim, empate anula do Cruzeiro, tá? Gosto, empate anula do Cruzeiro eu gosto. Cruzeiro pra estar se classificando também é uma boa, mas eu prefiro empate anula, tá? Prefiro empate anula, vai que o CRB surpreende, fica um jogo 0 a 0 de novo, ou 1 a 1, sei lá, um empate e o CRB surpreenda de novo, tá? Lembrando, ele eliminou o Santos, mas é o Santos, né? O Cruzeiro vem muito bem. Tá, galera, o Cruzeiro é um time de transição muito rápida também, né? Um time de contra-ataque muito rápido, um contra-ataque muito bom e pegou o Botafogo nesse contra-ataque aí, venceu 2 a 0. Tá? Não duvido que ele possa vir vencer esse jogo realmente, tá? Gosto de buscar algo a favor do Cruzeiro. Jogo para gols, galera, é aquele negócio, né? Só se sair um gol rápido. O Cruzeiro, principalmente o Cruzeiro, tá melhor se o Cruzeiro sair na frente pra cá. Aí esse jogo é tendência que se abre, esse jogo é tendência que o CRB vai se expor dentro de casa e a tendência que seja um jogo mais aberto aí, tá bom? É isso que eu gosto pra esse jogo, galera. E a gente tem mais alguns jogos aqui, mas é lá pelas eliminatórias da Europa League. Eu não trouxe como principais palpites porque são muitos jogos e equipes que pode ser... tem algumas equipes que estão se complicando, né? A gente vê o Dinamo Kiev aí se complicando, jogando dentro de casa. Eu falei que poderia se complicar. Também o jogo do Malmo, né? Um jogo muito ruim, um jogo muito truncado, 0 a 0, um jogo ruim demais. Então, toma cuidado, tá? Por isso que eu deixei por último aqui, mas eu vou trazer os jogos das equipes que a gente trabalha. Ó, aqui o Mint não é favorito, tá? Mas joga fora de casa, pode ser que se complique. É um time da Dinamarca, tá? Esse time aqui do Frederiks
Fredrikstad, não sei se é assim que fala, mas é isso, galera. Ó, pode ser um jogo para 2 gols, tá? O time do Fredrikstad vai para cima com certeza do Midtjylland, e o Midtjylland é o time mais forte, pode aproveitar, tá? Pode ser um jogo para gols. Agora, pera aí, deixa eu ir lá nos outros jogos. Ó, outro time, gente, então eu nem vou entrar, galera, porque senão eu vou ter que entrar e ficar voltando. Ó, o Cluj contra o Braga é favorito, tá? Vou estar aqui rapidinho, vou entrar. O Braga, dupla pra chance pro Braga pode ser uma boa. O Cluj é um time da Romênia, dentro de casa é bem forte, tá? Então toma cuidado, é outro jogo para tomar cuidado. Ó, se eu fosse buscar alguma coisa, galera, eu buscaria nesse jogo do Haken gols, tá? Gosto de gols nesse jogo do Haken. O Brann é um time muito over da Noruega e o Haken é um time muito over da Suécia. Então o jogo pra gente ver aqui, ó, mais de 1,5, tá? Gosto. As duas equipes vêm desse cenário. O Haken vem de 2,5 na última 3 e o time do Brann mais de 1,5 na última 6, tá? Então eu gosto de 2 gols pro jogo também. Outro jogo que eu gosto aqui, galera, que eu vou lá buscar pra vocês, tá complicado aqui de tá voltando a Europa League. É o jogo do Panathinaikos e Shakhtar Donetsk, tá? Pode ser um jogo também pra gente ver pelo menos 2 golzinhos, tá? E o Shakhtar é o time mais forte, mas joga lá na Grécia contra o Panathinaikos, então é complicado. Mas eu não duvido até desse ambas marcam, tá, galera? Não duvido de jogo pra gols. O time do Panathinaikos sabe que tem que fazer esse resultado jogando dentro de casa, então pode ser um jogo aberto. Gosto de gols. E é isso, galera. Pra essas eliminatórias é o que eu gosto da Europa League. Vamos esperar um pouco, tá? Quem não conhecer as equipes, espera mais pra frente aí, quando começar a fase de grupos, é melhor. Ou na hora que tiver só as equipes mesmo que a gente conheça, aí uma contra a outra, aí dá pra gente buscar, tá? Então é isso, tamo junto, vamos pra cima, que seja uma quinta-feira muito abençoada pra gente.